Buenas moçada, muito prazer então. Eu sou o Jonatas Rocha, esse é o nosso canal Genética Crioula. Seja muito bem-vindo no nosso canal, né? Te bolei a perna aí, fica conosco, né? Já, se tu não é inscrito no canal ainda, já te inscreve no canal, já ativa o sincero aí, né? Também e deixa aquele certinho aí. Isso ajuda bastante o canal, né, moçada? Então agora a gente tá, né, com 2 vídeos por semana, né? Assim como a gente já tinha prometido, a gente tá fazendo 2 vídeos por semana. Espero que vocês tenham gostando, né? E são vídeos aí onde a gente não fala de um padrijo, né? São temas aí, temas aleatórios, né? Que não falam especificamente de um cavalo, mas sim na raça em geral, né? Então, eu espero que vocês estejam gostando, né? Aproveitando bem esse conteúdo aí, que é o segundo vídeo da semana. Então, moçada, hoje o vídeo, então, é para tentar aí explicar e para que vocês também tenham um conhecimento um pouco mais fácil, né? Um pouco menos mistificado, como saber qual a morfologia do teu cavalo, né? Eu tenho certeza que esse título deve ter chamado a atenção de vocês, né? Então, se tu quer saber quanto que é a nota morfológica do teu cavalo aí, fica conosco até o final então desse vídeo aí, que eu tenho certeza que vocês já vão sair daqui conseguindo fazer uma boa avaliação aí do cavalo de vocês e talvez até de algum outro animal, né? Se vocês tiverem intenção de fazer uma compra e o objetivo desse animal for para morfologia ou até mesmo para função, né? Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar vocês bastante, tá bom, moçada? Então, vamos pro vídeo desde já, muito obrigado. Então, moçada, essa tabela que tá aparecendo para vocês aí, né? Onde cada parte do cavalo tem um peso, né? Ou seja, tem uma nota, né? Essa tabela foi desenvolvida, né, por um grande conhecedor da raça, né? Um médico veterinário, né? Ele também é criador, também ministra cursos aí, então, sobre morfologia e também é um dos técnicos, né, da BCC. Fez importantes julgamentos já, né, como finais de morfologia na Expo Inter. Então é um técnico bem conceituado, que é o grande Rodrigo Pi. O Rodrigo Pi, ele desenvolveu essa tabela, né, para que outras pessoas pudessem ter uma noção da onde saem essas notas morfológicas, né, que a gente vê em julgamentos, né, e até mesmo em finais de competição, né. É bem importante. Mas um detalhe, moçada, que eu quero falar para vocês aqui, né? E também são palavras do Rodrigo Pi, né? Não só minha, né? Essa tabela ela foi criada para ter uma noção, tá? Ela não é oficial, né? Ela não é usada oficialmente em julgamentos, né? Morfológicos, né? Mas ela é uma tabela muito bem, dá para se basear muito por ela, tá? Se tiver alguma diferença aí de nota, é realmente coisa pouca, tá? Ela não é oficial, assim como o Rodrigo Pi mesmo falou, mas ela é uma tabela aí que ele desenvolveu e ele ministra cursos, inclusive, onde ele apresenta essa tabela e forma técnicos novos, né, através dessa tabela. Então é uma baita ferramenta aí para que a gente possa estar avaliando um animal morfologicamente, inclusive o teu próprio animal, né? Se quer saber se o teu animal de que nota morfológica, se ele não tenha passado por nenhum crivo ainda de morfologia, né? Não tenha participado de nenhuma exposição, tu consegue avaliar bem aí e ver se tu consegue talvez levar ele, ver se teu cavalo é mais funcional, qual é o tipo morfológico dele, tá bom, moçada? Então, moçada, mais uma coisa que eu quero ressaltar aqui antes de a gente começar a falar aí dos valores, né, das notas que cada parte do animal tem. Tudo isso também não são palavras minhas, né? E nem e palavras também nem são mais do Rodrigo do que minha, mas são palavras que ele, como um grande técnico aí, né? Eu achei bem interessante isso que ele falou. Tudo isso que eu vou falar aqui, tudo isso que o Rodrigo falou, tudo isso que a gente vê nas competições, nos julgamentos morfológicos, tá? Nada disso tem o gosto pessoal, tá? Do técnico.
tá? Tudo isso tá lá descrito no standard da raça. Então, tudo que eu falar aqui de cabeça, pescoço, linha superior, tá tudo descrito lá no standard da raça e cada julgamento tem que seguir o standard da raça, né? Então não adianta, às vezes a pessoa falar, bah, mas o meu cavalo era mais bonito do que o do outro ali e tal. Mas se for ela no detalhe, né? Pegar tudo aquilo que descreve a raça crioula lá no standard racial, com certeza o teu cavalo tinha alguns critérios que não atendiam a esse standard, né? Então a gente vai hoje tentar passar um pouco, né? Daquilo, um pouco não, tudo que nós falarmos aqui tá descrito lá no standard da raça. Basta vocês, quem não conhece, quiser conhecer o standard da raça, basta entrar lá no site da nossa associação, da BCC. Lá vocês vão encontrar o standard da raça ali e vai mostrar bem o que é, o que cada parte do cavalo o standard descreve, tá? Então é pescoço, é cabeça, é lombo, aprumos, enfim, tá, moçada? Então tudo que eu falar aqui não são palavras minhas, nem do Rodrigo, é o que está descrito lá no standard da raça. A gente apenas vai tentar mostrar e seguir aquilo que está escrito lá. Então, moçada, a primeira coisa, então, né, segundo o Rodrigo Pi, para começar a avaliar um cavalo, morfologicamente, né, tu tem que, né, para o início, né, tu bater o olho naquele cavalo, o que ele tem que ter para te começar a avaliar esse cavalo? Ele tem que ter selo de raça, tá, moçada? Então, né, para um animal ser avaliado, né, morfologicamente, então é preciso começar avaliando o animal pelo que é mais importante, tá, moçada? Para a raça, que é o selo racial, né? Que é um ponto, é o ponto de partida para te começar a avaliar esse animal, né? Então, como tu vai avaliar um cavalo, um animal, onde tu olha para ele e tu fica perdido, tu não sabe que raça é, tá? Tu não consegue identificar se é um crioulo, enfim, se é qualquer outra raça. Então, tu tem que bater o olho e dizer, não, aquele cavalo lá é crioulo. Então, daí tu tem, é o ponto de partida para te começar a avaliar esse animal, né? Então, isso é muito importante, tá, moçada? O selo racial, né? Esse selo racial, então, tu consegue definir, então, olhando principalmente, tá, moçada, para a cabeça desse animal, tá? Então, tu já tem que saber distinguir qual é a raça dele. No nosso caso aqui, o cavalo crioulo, né? Olhando justamente para a cabeça do cavalo. Eu gosto de fazer uma comparação, tá, moçada? Eu sei que a gente fala só da raça crioula aqui, mas eu gosto de fazer uma cabeça, uma morfologia muito marcada a cabeça do cavalo árabe. Tu olha para aquela cabeça do cavalo árabe, tu sabe que aquele cavalo é um cavalo árabe, por aquele chanfro, né, que ele tem na cabeça ali. Então, é muito fácil identificar essa raça pela cabeça. Então, o crioulo também. Tem que bater o olho, principalmente olhando para a cabeça dele e saber identificar se é um cavalo, né, crioulo, e de preferência, se possível ainda, tu conseguir identificar se é um macho ou se é uma fêmea. Então, moçada, tu bate o olho para a cabeça do cavalo e tu já tem que saber identificar. Então, essa cabeça do cavalo, ela tem que ser, né, eu vou falar aqui o que está escrito, o que é descrito lá no standard da raça, tá? Então, essa cabeça, ela tem que ser uma cabeça triangular, tá? Com as ganachas bem marcadas, né? Então, as ganachas aí, para quem não sabe, é a bochecha do cavalo, né? Aquela parte faz aquela volta aqui, né? Bem perto da orelha aqui. Aquilo aí tem que ser bem marcado, tá? É uma exigência, né? Do standard da raça, né? Então, as orelhas também tem que ser pequenas, né? Uma boa cerda, tá? Também faz parte, só que o seguinte, moçada, a cerda, ela não entra, né? Ela não conta pontos, né? Como um item específico, tá? Mas ela é muito importante aí para a identidade racial, tá? Do cavalo. Então, o crioulo, ele tem cerda, tá? Ela não tem um peso, né? Mas ela faz parte, é um conjunto, ela faz parte dessa cabeça bonita, tá? E então tudo isso, moçada, se o teu cavalo tiver essas características que eu falei, que estão lá descrito no standard da raça, o teu cavalo, então, ele recebe pela cabeça, ele tem um ponto, né,
um peso de 2 pontos, tá? Se o teu cavalo tiver todas essas características, por exemplo, um macho tem que apresentar uma cabeça de um cavalo macho, né? De um cunhudo. Ganacha bem marcada, né? Aquela coisa toda. Tem que olhar para ele e identificar. É um cavalo crioulo e é um macho. Lembra que eu falei, se possível, identificar se macho ou fêmea. E a cabeça de uma égua, ela tem que ser feminina, tem que ser um pouco mais delicada. Então, se o teu cavalo ou a tua égua apresentar todas essas características, ele tem o peso de 2 pontos. Então agora, moçada, vamos partir pro pescoço, tá? Tu fez ali a avaliação do teu cavalo, ele tem selo de raça, tu avaliou a cabeça dele. Então agora nós vamos pro pescoço aí. Então ele deve apresentar um bom lance, né, de pescoço, ou seja, um bom comprimento de pescoço, né, um pescoço mais alongado, mais comprido um pouco, tá? Ele tem que ser também um pescoço leve, tá? No bórdon superior, ele deve apresentar uma leve inclinação, né? Ou seja, tá, moçada? Ele tem que ser um pouco bolhado, tá? No bórdon superior seria a parte de cima, né? Do pescoço do animal, ali onde faz o toso, né? Não necessariamente no toso, não adianta pegar um cavalo o pescoço reto e tosar bolhado. Não é isso que eu tô falando. Tem que ser, o pescoço dele tem que ser levemente bolhado. Também não pode ser muito bolhado, porque a nossa raça, ela também tende a eliminar os extremos, né? Nem de mais e nem de menos. Então, o pescoço na parte de cima tem que ser levemente bolhado, né? E na parte de baixo aí, ele deve se apresentar mais reto, tá? Ele tem que ser o mais reto do que na parte de cima. A parte de cima é assim e a parte de baixo vai ter que ser reta. Pode ser um pouquinho, acompanhar um pouquinho a parte de cima, mas muito pouco, tá? O ideal mesmo é que ela seja reta. Então, moçada, essa frente, isso que eu falei, né, é uma frente leve. Então, o animal com o pescoço alongado, né, o pescoço com um bom lance de pescoço, não muito alongado também. Lembrem que eu falei aqui que isso está descrito, né, a raça elimina os extremos, né. Não adianta ter um pescoço muito comprido, não vai se adequar. Então, tem que ser um pescoço, tudo na raça crioula tem que ser proporcional ao indivíduo, a ele mesmo, né? Se for um cavalo grande, é lógico que tem que ter um pescoço um pouco maior, porque senão vai ficar estranho, né? E um cavalo menor, um pescoço um pouco menor, mas sempre proporcional a ele, né? Então essa frente leve, né? Esse pescoço, um bom lance de pescoço, um pescoço levemente bolhado na parte de cima, se possível reto na parte de baixo. Isso tudo, esse conjunto se torna uma frente leve, tá? Então, para que serve, né? Por que de uma frente leve? Essa frente leve, ela ajuda o animal aí na hora de se movimentar, né? Tornando o animal mais ágil, tá? E esse pescoço, conforme descrito, né? Que eu falei aqui, ele tem o peso de 1 ponto, tá, moçada? Então, a cabeça são 2 pontos e o pescoço são mais 1 ponto. Então, aí, se o teu animal até aqui cumprir todos esses requisitos que está descrito, né? Ele tem 3 pontos somados já de morfologia, tá? Então, até agora, a gente tem 3 pontos. Moçada, só voltando aqui na parte do pescoço de novo, né? Eu já dei o peso, né? Que é 1. Mas lembrem que eu falei ali que o pescoço leve, ele ajuda o animal aí nos movimentos. Se torna um animal mais ágil, né? E pode ter alguém agora aí, né? Se questionando, tá, mas para aí, Jonathan, você tá me apresentando umas notas morfológicas aqui e tu vem me dizer que o cavalo tem que ser ágil e tal, mas o cavalo tá sendo puxado, tá sendo basicamente apresentado a cabresto, né? Então, que agilidade é essa? Moçada, o cavalo crioulo, ele é uma raça de serviço, né? A parte morfológica dele, tanto é que no freio de ouro, tá, existe uma etapa morfológica. Então, o animal, a morfologia dele, ele tem que ser de acordo com o propósito da raça, que é um propósito dela de serviço, né? Sempre foi um cavalo de serviço, de estâncias, né? Cavalo de fazendas, então sempre foi um cavalo da lida. Por isso que essa frente leve é tão valorizada e tão exigida, né? Para que antigamente, por exemplo, tá? Existia-se cavalos aí de frente mais pesada e cavalos que apresentavam já uma frente mais leve. Começou a se observar
que animais com frente mais leve, que apresentavam as características de um pescoço mais lançado, um pescoço levemente bolhado na parte de cima, um pescoço mais reto, retilíneo na parte de baixo, né, um pescoço mais reto. Esse animal se conseguia ir mais além nas etapas funcionais do que animais que apresentavam outro tipo de morfologia, principalmente ali na frente, na parte do pescoço. Então o pessoal, opa, para aí, esses animais que apresentam essa mesma frente, essas mesmas características, eles conseguem se destacar mais do que os outros. Então começou a se selecionar animais de frente mais leve. E hoje a nossa raça ainda continua mudando, né? A gente sabe que provavelmente daqui uns anos vai estar um pouco diferente, não muito, mas já a nossa raça ela vem se aperfeiçoando, vem se moldando conforme os anos. Mas hoje a gente procura sempre selecionar animais de frente leve, tá, moçada? Então por isso que é importante a frente leve. Então, moçada, agora a gente vai então para a linha superior, tá? Então vamos lá. Então, grandes estudiosos aí, grandes entendedores da raça crioula, tá? Dizem que uma boa base para começar a avaliar um cavalo, né, é de baixo para cima, tá? Então primeiro tu olha os aprumos, depois a linha superior e depois tu vai para a cabeça, tá? Segundo grandes criadores, pessoas que entendem muito da raça crioula, tá, moçada? Então, com esses 3 itens aí, né, já dá para te ter uma boa noção, né, uma boa base aí desse animal, tá? Então a linha superior, moçada, ela é muito importante porque é ali que vai os arreios, tá? Ela tem que ser uma linha firme, né? Um lombo firme, né? Vocês veem, às vezes eu avaliando aqui, falando de algum padrinho, eu falo, esse animal apresenta ter uma linha firme, uma linha superior firme. Isso aí a raça procura também, tá? Então tem que ser uma linha firme, né? Para que esse animal possa aguentar aí o serviço, tá? Tem que ser uma linha harmônica, tá? Onde nada deve se sobressair perante a outra. Não sei se ficou claro, mas eu vou explicar melhor isso aí agora. Então, aonde tu tem que olhar para esse animal, tá? Onde tu deve olhar para ele. Então, a transição de cernilha, né, lombo, garupa e inserção de cola, isso não pode ser muito destacado, tá, moçada? Aquele cavalo que vem do pescoço e tem aquela cernilha bem marcada assim, e depois o lombo dá uma cedida, depois sobe a garupa de novo, depois a garupa dá uma quebrada. Não é isso, tem que ser uma linha bem harmônica, onde a transação de lombo, de cernilha, lombo, garupa e inserção de cola seja bem suave, bem que agrade aos olhos, entendeu? Então tu não pode olhar assim e aquela cernilha se destacar mais do que a garupa, ou o lombo se destacar mais que o resto do cavalo, ou a própria garupa se destacar mais, ou a inserção de cola também é muito importante, né? Não se destacar mais, tu tem que olhar para aquele cavalo e procurar o defeito, não já de cara tu olhar para ele e já enxergar o defeito, tá? Então acho que isso aí é muito importante, tá? A linha superior do animal. E essa linha superior, moçada, ela tem o peso aí de 2 pontos, né? Então agora a gente chegou aí nos aprumos, né? Então, um cavalo bem aprumado aí é muito importante para evitar lesão, tá? Porque qualquer movimento aí que ele for fazer, né, vai ser em cima das 4 patas, né? Então lembre que eu falei que o cavalo crioulo é um cavalo de serviço, né? Então, qualquer serviço, qualquer movimento, qualquer coisa que ele for fazer, ele vai estar sempre em cima das 4 patas. Então, ele tem que ter uma boa base ali, né? Ele tem que ter esses pilares, né? Que são as 4 patas muito bem aprumados, né? Ou seja, muito corretos, para que esse animal não venha ter dor, ter alguma lesão ou coisa parecida, tá? Moçada, fazer um resumo aqui de forma bem fácil, tá? Para que tu possa aí tá avaliando os aprumos do teu animal, tu mesmo aí em casa, né? Então, os membros, tá? Os membros anteriores, né? No caso, as mãos do cavalo, né? A mesma distância que esses membros partem da base do peito, tá? Da base do peito do cavalo, mesma distância, se tu pegar uma régua ali, enfim, qualquer tipo de algum objeto que meça,
tu fizer essa medida, tem que ter a mesma distância da base do peito, tá? Da onde parte as mãos do cavalo até o solo, tá? Quando tocar o solo, essa mesma distância tem que permanecer lá nas patas do cavalo, tá? Então, a mesma distância tem que ser exatamente igual ou muito parecido, ou muito semelhante, tá? Do mesmo jeito, tá? Isso vale também para os membros posteriores, né? E em movimentação, tá? Isso parado, né, moçada? Isso, o animal parado, tu tem que conseguir identificar que ele tem a mesma distância, tá? Não precisa medir, né, moçada? É uma forma... a olho tu já consegue ver, né? Mas se tiver alguma dúvida, né, e quiser ser mais preciso, o cavalo deixar, vai lá e mede. Cuida do coice, né, moçada? Mas isso ele parado, tá? E em movimento, né? Por que que o técnico se posiciona atrás do cavalo ali, fica analisando muito bem quando o cavalo vem de frente e volta de costas, né? Quando ele vai de costas, no caso, e volta de frente para os técnicos, né? Para ver se esses aprumos aí se mantêm da mesma forma em movimento, tá? Então, qualquer desvio, né, para dentro ou para fora, na hora dele andar, deve ser penalizado, né, moçada? Qualquer cavalo, às vezes, que vai andando e as mãos geralmente vão para fora ou vão para dentro, isso aí tá um cavalo que não tá desaprumado, ele não tem aprumo, tá? E isso, na verdade, ele é penalizado. Então, os aprumos têm o peso de 1,5, né? Então, tu já tem 6,5 aí se teu cavalo, né, até agora conseguiu cumprir todos esses requisitos. Então agora, moçada, a gente vai passar para as angulações, tá? Angulação, né? Por exemplo, um cavalo, né? Um bom ângulo de paleta, vocês já devem ter escutado, sempre eu falo, né? No comentário morfológico ali, quando eu faço, né? Um cavalo com bom ângulo de paleta. Nada mais tá? Que aquele cavalo que tem uma paleta deitada, né? Uma paleta bem deitada. Esse cavalo, ele vai conseguir, né, moçada, ter um bom avanço, né? E vai conseguir jogar bem as mãos para frente na hora do tranco, na hora que está sendo puxado a cabresto ali para apresentar na morfologia, né? Na fila ali, quando estiver caminhando, né? Ou quando ele estiver se apresentando para o técnico, ele vai conseguir jogar bem as mãos para frente, né? Então, esse tem um bom avanço. Isso também é algo muito bom, porque acaba também ajudando, né, no cômodo, né, do ginete, quando estiver andando. Esse avanço ajuda bastante e faz com que o animal também caminhe mais bonito, né? Então, isso aí, né, essa angulação, né, de uma forma geral, né, ele vai acabar se movimentando mais fácil, né? Vai ter um movimento mais natural, né, do que aquele cavalo que tem a paleta mais em pé, né? Aquele cavalo que tem um ângulo de paleta mais em pé, ele vai conseguir talvez acompanhar esse cavalo, até vai. Mas enquanto um cavalo com bom ângulo de paleta, né, um cavalo de boas angulações, ele consegue num espaço de, por exemplo, de 10 metros, ele vai dar tantos passos. Um cavalo de paleta mais em pé, ele vai ter que dar muito mais passada dentro desses 10 metros, entendeu? Então ele vai ter um desgaste maior do osso ali e tal, das próprias articulações. Então isso para o animal não é bom, tá? Então, outra coisa, moçada, essa angulação aí, essas angulações no geral, fazem com que esse cavalo tenha aquela desejada retangularidade. Vocês já devem ter ouvido eu falar bastante aqui, que é um cavalo bem retangular, né? Então, moçada, essa retangularidade aí, né, tão falada, né, que eu disse agora há pouco, ela vem muito mais de ângulos, de angulações, do que comprimento, né, de lombo, por exemplo. O nosso crioulo não é um cavalo comprido de lombo, tá, moçada? Muitas vezes vocês veem um cavalo comprido aí, que cavalo comprido, né? Que cavalo bem grande esse de lombo, mas na verdade o lombo dele, claro, tem exceções sim, cavalos que têm um lombo um pouco maior, mas o correto é que essas angulações que deixam o animal mais comprido sejam de paleta e de posterior, né? Então,
a garupa, né, do cavalo ali. Se tu pegar e dividir paleta, lombo e garupa, eles têm que ter basicamente o mesmo tamanho aí, né? Dentro de cada quadrado tem que ter basicamente o mesmo tamanho. Se torna um cavalo mais comprido? Sim, se torna, mas o comprimento dele é muito mais por ângulo de paleta e garupa e posterior também do que de lombo, né, moçada? Então, o lombo não tem que ser grande, não tem que ser um lombo, uma jamanta aí, para o nosso crioulo ser comprido. Ele tem que ter angulação, tá, moçada? Não confundam isso, então, que vocês vão acabar daqui a pouco pegando um cavalo de lombo muito comprido e de pouca angulação, né? E se vocês forem ver também, cavalos mais antigos eles não eram retangulares, né? Eles eram mais quadrados, né? Porque faltava angulação. Talvez o lombo seja do mesmo tamanho, né, dos nossos cavalos atuais, mas faltava para esse cavalo mais antigo um pouco mais de angulação, né, de paleta e garupa. Então, essas angulações, né, dentro da avaliação morfológica, ela tem um peso de 1,5. Deve ter ouvido, eu sempre falo, né, naquele comentário morfológico, então, que eu faço ali, eu sempre falo que um cavalo bem equilibrado, né, isso aí tem bastante peso, tá, moçada? O que é o equilíbrio? Por exemplo, vamos pegar aí um cavalo de frente leve, tudo aquilo que eu falei que tá descrito lá no standard da raça, tá? Um pescoço bem lançado, tá? Uma frente leve, um pescoço bolhado ali, levemente bolhado na parte de cima, reto na parte de baixo, uma cabeça triangular, com as ganachas bem saliente, né? Bem aparente, uma boa cerda, um cavalo de uma frente leve, tá? É para ganhar os pontos máximos, tá? Nessa frente leve. Cabeça e pescoço é para levantar os pontos máximos aí. Só que não adianta eu ter um animal assim, sendo que o posterior dele deixa a desejar. Cavalo bem angulado de paleta, tudo, mas o posterior não vai ajudar, tá? Vai bater o olho assim, tu vai ver que aquela frente se tu cortasse o cavalo ao meio, tu tinha um cavalo perfeito, mas aí quando tu bota o posterior nele, tu vê que não, parece que aquilo ali não foi feito para aquele cavalo. E vice-versa também, tá? Se tiver um posterior muito bom, uma potência de descida de perna, né? Uma boa inserção de cola, uma garupa bem boa, né? Uma garupa levemente inclinada, né? Um cavalo de um bom posterior fora de série. Mas tu olhar para frente do cavalo, tu vai ver que é a mesma coisa. Parece que um conjunto não encaixa com o outro. Então isso aí gera um desequilíbrio. Então o teu cavalo não pode ter isso aí, né? O teu cavalo tu tem que olhar para ele, tudo que tá nele tem que ser proporcional a ele mesmo. Se o teu cavalo tem uma frente boa, ele tem que apresentar um posterior bom. Se o teu cavalo tem um posterior bom, uma frente boa e uma cabeça grande, né? O crioulo também não tem cabeça grande, tá? Se ele tiver uma cabeça grande, né, que tu olha, mas que cavalo cabeçudo esse daí, não tá equilibrado o teu cavalo. Então tudo isso, tá, moçada? Todo esse equilíbrio aí, ele vai harmonizar, tá? Cavalo harmônico, até eu falo bastante isso também. Um cavalo bem harmônico nada mais é que um cavalo bem equilibrado. Um cavalo bem equilibrado, ele vai harmonizar esse conjunto todo, tá, moçada? Então, moçada, se tu somou aí, né, no final da avaliação do teu cavalo aí, ele conseguiu atingir, né, todos os propósitos aqui, né, todos os requisitos descritos lá no standard da raça, o teu cavalo tem nota 10 de morfologia. Jotas, mesmo, o meu cavalo ele não tem uma frente muito boa. Ou tu elimina, né, eu acredito que seja muito difícil, né, algum técnico zerar a frente do teu cavalo. O cavalo é muito bom, mas a frente dele não é legal. Ele não vai dar 0. Né? Pode até ser que dê. Vai te dar, e tu desconta 1, vai ficar 9 de morfologia. Mas, por exemplo, mas ele
Eu não vou dar 0, vou dar 0,25. Então tu vai ter 9,25. E aí por aí vai, moçada. Então, é assim que funciona, tá? Espero ter ajudado um pouco, então, vocês aí. Então, moçada, esse foi o vídeo de hoje, né? Eu espero não ter deixado vocês confusos aí também, né? É só uma forma da gente conhecer, ver o que a gente tem em casa mesmo, né? Não é nem para botar defeito, nem nada, mas muitas coisas dá para corrigir numa escolha de um padrijo que tenha aquilo, às vezes aquilo que falta na tua égua, por exemplo, uma frente leve. Minha égua é meio pesada de frente. Procura botar com um animal aí, né, que sempre, né, geralmente seus descendentes têm uma frente leve. Tu vai conseguir corrigir esse defeito, que nem é um defeito, né? Tu vai conseguir corrigir essa falha, né, na morfologia da tua égua. Tu vai conseguir com um animal que produza uma frente mais leve. Ou se tu tem uma égua que sempre tem égua que corrige um cuiudo, né? Então, vice-versa. Tu olha, analisa, né, o cuiudo e vê o que tua égua pode acrescentar. E, né, isso é tentativa e erro, né? Infelizmente, não temos como saber, né, se vai sair um produto de pista ou não, mas já dá para ter uma boa noção, né? Com um pouquinho que a gente sabe, já dá para olhar, já dá para avaliar. Então, espero ter ajudado, né, moçada? E qualquer dúvida, né, que vocês tiverem a respeito disso aí, deixem nos comentários. A gente vai ter o maior prazer aí de estar ajudando vocês, tirando alguma dúvida, coisa parecida. Tá bom, moçada? Então, muito obrigado, né, por ter ficado até o final aqui no nosso vídeo. Muito obrigado. Que o patrão velho lá de cima nos permita estar junto novamente semana que vem. Um baita quebra-costela. Fiquem com Deus e até semana que vem, moçada.